Você já teve aquela sensação de que encontrou algo que não devia? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo, em uma tarde qualquer, quando entrei num pequeno brechó de bairro só para dar uma olhada. Nunca imaginei que sairia de lá com um objeto que ainda hoje me deixa com dúvidas sobre o que realmente é possível explicar. O lugar era simples, cheio de coisas antigas empilhadas, cheirando a madeira velha e mofo. Tinha discos, livros amarelados, brinquedos dos anos 80, e foi entre eles que eu vi uma caixa de fitas cassete. A maioria estava sem rótulo, algumas com nomes de bandas rabiscados. Mas uma delas me chamou a atenção, uma fita preta, sem capa, apenas com uma etiqueta escrita à mão em caneta vermelha. Ouça sozinho. Achei engraçado. Parecia uma tentativa de chamar a atenção, um truque de marketing vintage. Peguei a fita e o dono do brechó, um senhor de voz rouca e olhar distante, apenas comentou: "Essa aí, faz tempo que ninguém leva. Dizem que tem algo diferente gravado." Perguntei o que ele queria dizer com diferente, e ele apenas sorriu, daquele jeito que não é simpático nem debochado, apenas vago. Paguei e fui embora. Curioso. Em casa, tirei o pó do meu toca-fitas antigo. A fita tinha aquele som clássico de clique ao entrar no aparelho. Antes de apertar o play, percebi algo estranho. O visor de contagem girava mesmo sem eu ter dado play. Era como se a fita estivesse já rodando. Desliguei e liguei de novo. Dessa vez funcionou normalmente. Quando apertei o play, ouvi um ruído baixo, como de vento e estática. Depois, uma voz sussurrada, quase apagada pelo chiado. "Se você está ouvindo isso, não pare." A voz era calma, mas o tom tinha algo incômodo. Não era ameaça, mas também não era um aviso comum. Continuei ouvindo, intrigado. Nos minutos seguintes, vinham sons que pareciam gravações caseiras, passos em chão de madeira, portas abrindo e o mesmo vento, sempre ao fundo. Em certo momento, a fita pareceu mudar sozinha de faixa. Agora, era uma gravação de alguém respirando perto do microfone. E então a voz voltou. "Está ouvindo o som atrás de você?" Eu ri nervoso. Era o tipo de frase feita para assustar quem ouvia. Mas o problema é que naquele exato momento, juro que ouvi algo. Um leve estalo vindo da sala, como se alguém tivesse pisado num piso solto. Fiquei parado, tentando racionalizar. Talvez fosse o som da própria fita, ecoando de forma estranha. Continuei ouvindo. A fita prosseguia com sons mais confusos. Vozes sobrepostas, fragmentos de conversas que não faziam sentido e, de repente, uma gravação que parecia ser de dentro de um brechó. Reconheci o mesmo barulho da campainha da porta do lugar onde comprei a fita. A voz do homem do balcão também estava ali, falando algo que eu não lembrava de ter ouvido pessoalmente. Ele levou. Está ouvindo agora. Por um momento achei que era coincidência, mas conforme a gravação avançava, a voz descrevia coisas que estavam acontecendo comigo naquele instante. Ela dizia: "Ele está sentado, a luz do corredor está acesa e ele pensa em parar a fita." Eu congelei. Aquilo era impossível. Olhei em volta. De fato, a luz do corredor estava acesa e eu, sentado, segurava o controle do toca-fitas. Foi aí que percebi outro detalhe. Mesmo quando tirei o dedo do play, a fita não parou. A voz continuava: "Não adianta tentar, agora você faz parte da gravação." Meu coração disparou. Tirei a fita com força, mas o som ainda ecoava, como se viesse do próprio aparelho. Desesperado, desliguei o toca-fitas da tomada, mas o chiado continuava, baixinho, como uma respiração distante. Por um instante achei que estivesse imaginando coisas. Encostei o ouvido perto do aparelho e o chiado se transformou em algo que parecia um sussurro. Palavras cortadas, quase inaudíveis, mas que pareciam repetir o mesmo trecho várias vezes. "Não pare, não pare, não pare." Dei um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo.
A fita estava fora do toca-fitas, mas o rolo ainda se movia lentamente, como se tivesse vida própria. A luz vermelha de gravação acendeu sozinha, mesmo sem fita, mesmo sem energia. Foi aí que percebi algo que me gelou o sangue. O microfone antigo conectado ao aparelho também estava ligado. A luz verde piscava, indicando que ele estava gravando. E então, uma voz sussurrou novamente, dessa vez nítida, muito próxima. Agora é a sua vez. O chiado continuava, baixinho, mas lá estava. Um ruído abafado, como de fita girando mesmo sem energia. Fiquei parado em silêncio, tentando entender. O toca-fitas estava completamente desligado. Toquei o aparelho e ele estava frio. Mesmo assim, o som seguia constante, como se algo ainda estivesse sendo reproduzido. Peguei a fita e observei com mais atenção. Ela parecia comum, mas dentro do rolo dava para ver algo diferente. As fitas magnéticas, normalmente marrons, tinham uma coloração escura, quase azulada, e quando movi levemente sob a luz, parecia que havia sombras se movendo dentro dela. Parecia ilusão de ótica, mas a fita pulsava levemente, como se respirasse. Decidi que já era demais. Coloquei a fita dentro de uma caixa, guardei num armário e fui tentar dormir. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Por volta das 2 da manhã, ouvi novamente o mesmo som de fita girando, vindo do quarto ao lado. Levantei meio zonzo e fui até o armário. A caixa estava aberta e o toca-fitas, que eu tinha deixado desligado da tomada, estava ligado. O contador girava. Na gravação, a mesma voz sussurrava. Você tentou se livrar. Agora precisa ouvir até o fim. A voz soava diferente, mais próxima, como se o microfone estivesse sendo usado ali no mesmo cômodo. E então, por alguns segundos, o som parou. Um silêncio pesado. Depois, uma nova gravação começou. Era o som de passos lentos em um piso de madeira, iguais aos meus, enquanto eu me aproximava. O coração batia rápido. Parei. E, de repente, o som da fita também parou, exatamente no mesmo instante. Como se o que estivesse gravado fosse eu. Engoli seco. Cheguei perto do aparelho e, sem saber porquê, decidi apertar o botão de rebobinar. O contador voltou aos números iniciais, mas no visor, em vez de Zésio, apareceu uma sequência estranha. 11, 11. E quando apertei play novamente, a voz sussurrou algo novo. Agora estamos sincronizados. Depois disso, a gravação mudou completamente. Não havia mais ruídos, nem passos, nem vozes, apenas uma música instrumental, antiga, suave, algo que parecia ter sido gravado há décadas. O estranho é que a melodia me soava familiar, como se eu já a tivesse ouvido em algum lugar muito tempo atrás. Por curiosidade, ou talvez por impulso, deixei a fita rodar até o fim. Quando terminou, o aparelho ejetou sozinho, com um clique seco. E no meio da fita, colado no carretel interno, havia um pequeno pedaço de papel. Com cuidado, tirei. Estava amarelado e rasgado, e nele havia uma frase escrita à mão, com a mesma caneta vermelha da etiqueta. Obrigado por ouvir. Agora grave a sua parte. Aquilo me gelou. O que significava grave a sua parte? Por algum motivo, senti uma pressão estranha para fazer exatamente isso. Peguei um microfone velho que eu tinha guardado e, sem pensar muito, comecei a gravar por cima da fita, apenas dizendo meu nome e a data. Mas assim que finalizei, percebi algo que me fez parar de respirar por um instante. Ao rebobinar e ouvir o trecho que gravei, a voz que saiu não era a minha. Era outra voz, mais grave, mais lenta, mas repetindo as mesmas palavras. Meu nome, a data e algo a mais. Uma frase que eu não disse. Agora ela pertence a outro. No dia seguinte voltei ao brechó, decidido a devolver a fita. Mas o lugar estava fechado e parecia estar abandonado há meses. As janelas cobertas de poeira, o letreiro quase caindo.
Um vizinho me disse que aquele brechó não abria havia mais de um ano. Mostrei a ele a fita e ele apenas respondeu: "Ah, mais uma?" Essas fitas aparecem de vez em quando, sempre com nomes diferentes gravados. Desde então, guardei a fita dentro de uma gaveta trancada. Mas de tempos em tempos, juro que ainda ouço aquele som de fita rodando. E o mais inquietante: ontem, quando olhei de novo, a etiqueta que antes dizia "ouça sozinho", agora estava diferente. Tinha uma nova palavra escrita em vermelho: regrave. Certifique-se de que está inscrito. Se não quiser receber uma fita estranha.